Olá, queridos, graça e paz. Vamos então ao nosso devocional de hoje, dia 24/3/2026. E estamos em Tessalonicenses, capítulo 1, e hoje o verso de número 2. Vamos dar sequência àquilo que Deus tem falado aos nossos corações e às nossas vidas, ok? Diz assim, ó. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, ok? Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses e falando sobre um processo que já estamos observando desde o primeiro versículo do livro de Tessalonicenses, sobre o alvo de Deus. O alvo de Deus primário é que entre e sobre o seu povo, sobre aqueles que recebem o Senhor Deus Jeová, que estão em aliança com Deus, permaneça, seja mantido, seja convivido, esteja todos os dias, como falamos no último versículo, a graça e a paz, né? A graça de Deus, como ele diz, e paz vos sejam dadas, vos sejam convividas sempre. Então, o alvo tanto do Espírito Santo, como de Deus, como de Jesus, e como alvo do cristão, deve ser ter graça e ter paz. E como que é ter graça e como é ter paz? E nós vemos que a graça, ela é a manutenção. Quando a palavra do Senhor fala sobre graça, o alvo da graça, a função de existir o trono da graça, de ser derramado graça de Deus em nossas vidas, não é somente um fator de uma palavra, de um quesito espirituoso, né? Uma coisa para espiritualizar o assunto, dizer a graça é algo milagroso, sobrenatural, que vem de Deus e que nos enche. Não é só isso, mas a graça, ela tem um foco simples. Ela pode ser algo poderoso, uma unção divina poderosa, uma ajuda de Deus poderosa, um favor, uma misericórdia poderosa, uma abundância poderosa de Deus, mas ela tem um propósito de vivência simples. Para que existe graça? Para manutenção. Para manter seja o que for da parte do ser humano, da vivência humana, da vivência terrena, da vivência espiritual, o trono de graça em Cristo é o lugar aonde sai dele o poder para manter, seja o que for na área que for. É o trono da manutenção. Então, essa manutenção, ela trata de funcionalidade nossa, de existência, aonde nós estivermos. Nesse período onde nós estamos no planeta Terra. Se nós estamos aqui, a manutenção é para as coisas serem edificadas aqui, porque vivemos aqui. Se fosse para estarmos no céu, Deus já teria recolhido a gente. Então, a manutenção, a graça de Deus, ela vem para organizar e administrar a nossa vida terrena. E aí, Paulo fala nesse sentido de graça duas coisas interessantes. Tanto o fator de agradecer a Deus pelas coisas e que nós devemos que estar sempre no estado de agradecimento, e a graça no fator de manutenção. Tem que estar sobre nós a graça de agradecer e a graça de manter. E isso gera paz. Sem manutenção não existe paz. Sem a graça não existe manutenção. Então nós precisamos manter para que a paz venha sobre nós e depois que nós estamos mantidos com paz, então nós podemos ter um funcionamento de agradecimento. Quando a palavra ensina que nós devemos ser gratos em tudo, não é você ser falso, né? Ai, Senhor, obrigado, porque hoje houve uma tempestade, e as coisas quebraram, arrebentaram tudo, tá tudo mal, muito obrigado. Não, não é você ser falso com Deus, nem consigo mesmo. Porque se você acostumar a agradecer por coisas que você não está conseguindo conviver, aceitar, você não está conseguindo administrar, que as coisas estão doendo, corroendo dentro de você, que está fazendo mal, está te quebrando, você não está bem e você está agradecendo, você está sendo um cego interno.
tanto para você, quanto talvez para uma circunstância ao seu redor. Deus não quer esse tipo de agradecimento falsificado, um agradecimento que é um conformismo com a destruição. Não. Agradecer é incondicionalmente, a gente agradece a Deus. O agradecimento incondicional é para Ele, porque Ele está presente em qualquer momento. Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor é, porque aonde eu estou, no que for, o Senhor está presente. Então, nós agradecemos a Deus incondicionalmente, mas nós não agradecemos as coisas porque elas estão destruídas. Nem agradecemos pessoas porque elas estão destruindo as coisas ou as áreas da vida delas ou a nossa. Isso não é um agradecimento. Isso é um conformismo, uma aceitação destrutiva. Não se pode agradecer por isso. Então, como é que a gente é grato? Acorda no dia, a gente é grato porque Deus está presente, está convivendo conosco com o seu Espírito Santo, vai nos direcionar e tudo vai estar bem no propósito de Deus. A gente é grato porque o poder dele é acima de tudo. A gente é grato porque as coisas estão acontecendo ruim? Não. Somos gratos porque estamos sofrendo, está doendo, está difícil, as coisas estão piorando? Não, nós não somos gratos por isso. Nós somos gratos porque as pessoas são muitas vezes faltosas, ausentes, principalmente desse fator que nós estamos vendo aqui, a graça, a manutenção. Não, nós não somos gratos por isso. Nós somos gratos porque Deus está presente e Ele vai nos ajudar a sarar, a curar, a resolver aquilo que está ao nosso redor, que nos causa às vezes dor, angústia. O Espírito Santo de Deus vai chegar. Para Ele nada é impossível. Ele vai fazer. Então, aonde existe a presença de Deus? E quando ela está, o que ela quer fazer todo dia da minha vida na terra até o último dia? Me trazer graça, me trazer paz. Em outras palavras, me trazer manutenção para que eu viva em paz nos meus termos. Se eu não estou tendo paz, uma coisa está havendo alguma falta de manutenção na minha vida comum. Às vezes tem coisas comuns, cuidar do meu dia a dia, da minha saúde, do meu corpo, dos meus afazeres, do que eu preciso, dos meus alimentos, da minha vestimenta, do normal, fazer o simples, às vezes fazer o pouco, aquilo que a gente passa por cima, é aquilo que vai vencer as guerras que Deus vai vencer por nós se a gente cuidar. Mas a gente passa por cima. Então, a graça, a manutenção precisa vir para a paz estar conosco. E aí o verso 2 continua Paulo dizendo, sempre damos graças a Deus. Então, sempre agradecemos a Deus e agimos com manutenção diante dele. Por meio também de vós todos. Nós fazemos menção de vós em nossas orações. Então, Paulo está falando que orava pelos Tessalonicenses agradecendo a Deus e fazendo obras de manutenção pelos Tessalonicenses, porque ele estava grato a Deus pela vida dos Tessalonicenses, né? Damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção, falando, lembrando a Deus de vós em nossas orações. Agora, por que Paulo estava feliz e sendo grato a Deus pela vida dos Tessalonicenses? Porque estava havendo algo que trazia um motivo de gratidão, que é o que nós vamos ver no próximo versículo, né? Obras que haviam trazido razões de gratidão. Não foi isso que Paulo sempre fez com todos. Houve um momento em que Paulo escreveu uma carta para outros, acho que foi até os irmãos de Corinto, e disse, vocês querem que eu vá com a palavra ou com vara? Por que Paulo pergunta isso? Porque não era um motivo de ação de graça em Paulo. Era um motivo que Paulo via que tinha que estar em alerta ali, não estava dando para agradecer pela vida daqueles irmãos. Só que o estilo que Deus quer que nós tenhamos de vida é aquela vida que a gente dobra o joelho
e a gente volta o pensamento em nós, não precisa nem dobrar o joelho. Quando você fecha os olhos e pensa em alguém, você não fica pensando, fulano devia ter feito isso, não fez, fulano era para estar em tal lugar e não está, fulano era para ter feito aquilo e não fez, porque o outro também devia ter feito, o outro quebrou tal coisa, o outro só vendo as falhas. Isso não é o estilo de vida cristão. Deus está mostrando que quando a graça e a paz, ela entra em plenitude num lugar, no nível que Deus espera que esteja nos ambientes, nas casas, no trabalho do cristão, uns com os outros sempre deem graças a Deus por eles em vossas orações diante de Deus. O que significa isso? Quando eu penso em alguém, seja quem for, eu pensei no irmão, eu já estou agradecendo a Deus. Meu Deus, obrigada por aquele irmão, porque ele fez aquilo, ele fez isso, ele é uma benção, ele realizou tal coisa, certo? Eu nunca estou pensando nas pessoas e pensando nos defeitos, nas faltas, que ele não fez aquilo, ele faltou com aquilo, ele faltou com aquele outro. Eu não posso ficar lembrando de alguém pensando nas faltas dele. Porque se eu estou fazendo isso, eu não estou vivendo uma vida como um cristão que está dentro do oceano espiritual da graça, que é a manutenção, e da paz. Então, em vez da gente encher o nosso pensamento, falar, o irmãozinho não fez aquilo, o irmãozinho quebrou tal coisa, o irmãozinho falhou naquele outro, o irmãozinho deixou de fazer isso, o irmãozinho está precisando fazer aquilo e não faz, pensando nos defeitos. Olha para a pessoa, já faz um check-out, procura o defeito. Qual é o defeito desse? E o outro, qual é o defeito desse? Qual é o defeito daquele? Eu só olho procurando o defeito. E muitas vezes a gente faz isso no subconsciente automático. Não é falando, não é nossa palavra, mas é a estrutura que está, o nosso pensamento interno de espírito já está pronto para olhar para as pessoas, pensar nas circunstâncias, pensar nos alvos, nas metas e já checar o que está faltando, o que está quebrado, o que fulano não fez, a culpa do cicrano, a culpa é dele, a culpa é do outro. A gente já está pronto para ver o defeito. E jamais a gente chega nesse estado de plenitude, de graça que diz. Quando eu lembro de vocês, eu vou para Deus em oração e eu já agradeço. O que Paulo dizia isso de Tessalonicenses? Porque ali tinha um segredo nos Tessalonicenses. E antes de tudo, já tinha efeitos de graça, que significa manutenção. Quando todos estão contribuindo por manutenção, a unção da graça de Deus permanece no lugar e a paz de Deus reina. Mas se está faltando manutenção, não existe graça. E se não existe graça, não existe paz. E se não existe paz, é um alerta de Deus para corrigir ou desfazer alguma coisa ali, porque o Espírito Santo não vai ter liberdade naquele lugar, se permanecer daquele jeito. Amém? Então, nosso estilo de vida não é pensar nos defeitos das pessoas. Deus nos escolheu para ter um estilo de vida para pensar nas riquezas que existem nas pessoas, riquezas das criatividades deles, das obras deles. Se a gente não está conseguindo lembrar de alguém e pensar nas riquezas dele, no sentido espiritual, né, e emocional daquilo que ele faz diante de Deus, a gente não consegue pensar nas qualidades dele, a gente só está lembrando dos defeitos, então está faltando alguma manutenção. E aí a gente tem que organizar. Dividir os fardos, chegar na pessoa e contar, ó, vai ser difícil falar, talvez eu tenha que ser duro, eu não queria ser duro com você, eu não queria ser, talvez, uma pessoa que, talvez isso vai doer, eu não queria nem te machucar, eu não quero te machucar, mas eu tenho que dizer algumas coisas que precisam ser organizadas. Por quê? Para que a manutenção seja bem revisada no nosso ambiente, na estrutura de funcionalidade diária, e que essa manutenção ela seja ajustada para a gente ter a graça de Deus na unidade e ter paz. Senão não vai ter, senão não tem. Então, Deus quer que a gente pense na graça que Ele quer em nós, em tudo que a gente faz, na manutenção correta de tudo.
E para isso tem que organizar. Se a gente não está disposto a organizar e fazer o que precisa ser feito, não vai chegar nem na bênção, nem na paz, nem na graça, nem na presença de Deus. E quando Deus não está numa coisa, porque não teve espaço para organizar como Deus quer, como é que Deus pode abençoar? Como a gente pode ser feliz? Como pode garantir que vai dar certo? Não tem garantia, né? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações, que possamos entender que Deus não quer que a gente fique pensando nos defeitos, então tem que corrigir logo, organizar logo a manutenção, para a gente voltar a lembrar das pessoas de forma em agradecimento. Obrigado, Senhor, pela vida do meu irmão. Ele é uma bênção, ele está fazendo o que precisa, ele não me machuca mais, ele fez o que eu preciso e eu dou graças porque ele é uma bênção. Amém? Forte abraço, que o Senhor abençoe, que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações e até mais.